E o que você vê mais assim como padrão emocional em vendedores, em empreendedores? É isso que você está dizendo? Exatamente isso. Eu não me permito, eu não sou merecedor, eu não nasci aqui, eu tenho de ter a minha vida pequena e humilde que os meus pais ou a minha família teve. Isso. Esse é um padrão que É um você padrão. percebe. E eu assim, quando eu fiz o meu curso de terapia sistêmica, né, quando eu estudei lá no Sul, um exemplo que foi dado, a gente sabe que as pessoas falam assim, porque o jogador de futebol era o Adriano que era top, né, e depois ele ficou bem, depois ele voltou, perdeu tudo, Perdeu tudo e voltou pra comunidade, voltou pra favela. Essa história. Porque não é que ele não era merecedor, é que dentro, as pessoas falam, a pessoa, a favela não sai dela, não é isso. É que para ele poder pertencer, porque assim, quando você fica muito bem financeiramente, ou você adoece para poder honrar o teu sistema, ou você perde tudo para voltar para lá. Porque senão, gente, isso é muito real. A pessoa, o que acontece? Ela ganhou, ficou bem. A família inteira ou vem pra cima pedindo tudo, como se ele devesse tudo, ele tem que, tem que dar casa pra minha tia, pra minha avó, pro meu primo, pra isso, ele fica na obrigação de fazer aquilo. E se ele não faz, o que eles fazem? Viram as costas. Não aceitam mais ele, porque agora que ele ficou rico, ele não fala mais com a gente. Isso é com são muitas pessoas. E eu tenho pacientes que falam assim, Ana Carla, eu não aguento mais levar a minha família nas costas. E não é uma ou duas, três... Gente, eu já atendi mais de 1.600 pessoas nessa trajetória da minha vida. Quantas histórias, Muitas, Ana? muitas. E os padrões se repetem. Se repete. E esse de que você falou sobre os vendedores, exatamente. Outro exemplo que eu vou te dar é tipo assim, a alma do negócio de uma empresa quando é criada. Eu vou dar um exemplo que ainda conversei ontem com uma outra paciente. A vovó, há 60, 70 anos atrás, ficou viúva, resolveu fazer uma geleia caseira. Ok. A vovó fez a geleia, uma delícia, e começou a sustentar aqueles 4, que naquela época eram 5, 6 filhos que se tinha. No mínimo. Né? Aí, não posso falar porque eu tenho 4, tá, gente? E não sou tão antiga. Mas... minha mãe, 9 irmãos. Minha mãe... Meu pai, 9 irmãos. Não, então meu pai, eles eram em 14, a minha mãe em 8, a minha mãe teve 8 filhos também. E você viu como diminuiu de uma geração para outra? Não. Então, meus pais já tiveram 2, somente eu e o Benhur, eu e o meu irmão. E os meus tios, a grande maioria só tem 2 também. E de 9 para 2. Você viu de uma geração para outra. A que tem mais filhos sou eu. A minha irmã, uma tem 3, outro tem 2, outro tem os outros 3 irmãos. São lindos teus filhos, né? São. E meus outros 4 irmãos, cada um só tem 1. Então eu sou a que mais tenho filho. Mas voltando a falar da vovó, que fez a geleia deliciosa. Aí ela resolveu fazer a geleia para sustentar a família. A intenção dela, eu preciso sustentar os meus filhos. Sim. Eu preciso trazer alimento, porque naquela era difícil a vida da mulher. A gente conhece muitas histórias de mulheres que ficaram sozinhas, ou que vieram o marido veio pro Brasil, ou mudou de país para ir atrás de uma oportunidade, e ela ficou ali sozinha criando os filhos com a geleia. Passaram-se alguns anos, a geleia cresceu. Saiu daquela informalidade de fazer o potinho em casa, os filhos, elas abriram uma fabriqueta. Cresceu a empresa. Mas qual era a alma do negócio? A vovó alimentava os filhos. Era esse o propósito. E só. Até me arrepio falar isso, gente. Aí o que acontece? Um neto, porque a família ali estava naquela coisa, a empresa cresceu, não, nós vamos mudar isso aqui. Essa empresa agora vai ter que ser uma coisa mais industrial, vamos fazer isso, vamos pensar no lucro, vamos pensar no quanto nós vamos ganhar sobre essa empresa, vamos vender, é royalties que se fala, né? Isso, exato. E vamos fazer aquilo, tal. A empresa começa a ter umas brigas entre os irmãos. Começa os herdeiros a não se entender mais. A vovó já faleceu, o negócio cresceu demais, perdeu o foco. Porque a intenção da vovó, quando criou, era só cuidar dos filhos. E quando a empresa cresce, perdeu a essência, perdeu a alma do negócio. A palavra certa é assim, quando perde a alma do negócio, porque tudo tem que ter uma alma. Mas eu posso crescer mantendo a alma. Mantendo a alma. Ok. Porque daí você... Aí o que acontece? Então é isso, não se desviar da alma do negócio. Por isso a importância de saber a origem. O que acontece? Coisas. Porque a vovó, a gente vê isso muito em minissérie, em histórias que contam na televisão, em filmes que a gente assiste. Quando tem aquele propósito, o negócio vai legal. Mas quando aí chega um momento que eles vão mudar, vamos crescer. A vovó pagava legal, a vovó dava bom dia para todos os funcionários, a vovó sabia o nome de todo mundo estava ali feliz, sendo cuidado, e ela estava ali. Aí o que acontece? Quem chega, o arrogante, desculpa, né?
O executivo, ou que não é mais, nem é mais da família. Ele foi estudar em algum lugar, ele voltou cheio da tecnologia, cheio do conhecimento, cheio dos estudos. O negócio seguinte, a partir de hoje é cartão, ponto que se fala, né, que eu não me lembro mais. Não sei o quê, é isso, é aquilo, acabou o café, acordou tudo. Ou começa a ter um mau humor dentro da empresa. As pessoas não estão sendo mais reconhecidas com o propósito do que a vovó. Então, assim... Ana, já nessa ideia... Não é louco ideia, isso? É louco. Já desculpa que eu me empolgo, gente. É que eu amo. É maravilhoso. Eu amo. Então, acho que seguindo esse caminho, então, como inverter esse jogo? O que eu faço? Bom, se a vovó começou ganhando e de repente a gente passou a perder e corre o risco até de fechar as portas, como inverter esse jogo e como... Será que eu tenho... Então, você está falando que eu tenho que olhar para dentro primeiro, ou seja, a alma do negócio para depois ir para a rua. Reconhecer que a história da vovó foi o que criou tudo aquilo ali. E não passar por cima. Gente, tem muito desenho, muito filminho que passa quando a gente assim, morreu, acabou. Por isso que na terapia sistêmica, o morrer, a gente morre. Sim, a pessoa partiu, foi, mas não, a pessoa existe, tem que continuar existindo no nosso coração. E a gente tem que deixar com que pertença a nossa história. A gente não pode abrir mão do nosso legado. Nosso legado, olha que bacana. Então, a Ana está falando para nós que o autoconhecimento é estratégico para a visão comercial do negócio. Olha que legal, gente. Eu vou falar que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que uns prosperam e outros não? Então, olha, tem que olhar para dentro da empresa primeiro, a origem dela, para depois olhar para a rua, olhar para fora. Interessante isso, hein, Ana? Então, poderoso. Eu tenho um